temos aqui o privilégio de termos o pastor Michelson Borges. Pastor Michelson, boa noite, bem-vindo. Boa noite, amigos. Que alegria estar com vocês aqui. É um prazer realmente me unir a esse esforço aí por promover a boa saúde. Grande abraço para vocês aí, para os que estão acompanhando também essa live. Obrigado, pastor Michelson. Nós temos aqui, então, a professora Edith, o professor Flávio, e eu que sou o professor Léo, né? Bom, eu vou fazer aqui a apresentação. O pastor Michelson, ele é muito conhecido no nosso meio, né? Mas eu vou fazer aqui a apresentação do pastor Michelson. Ele é pastor, né, da nossa igreja, jornalista, pós-graduado em biologia molecular e mestre em teologia. É autor de vários livros com temas sobre criacionismo, história e mídia. É editor da revista Vida e Saúde, editor associado da lição da Escola Sabatina dos Jovens e mantém blogs que provavelmente você já conhece. Você pode conferir lá em criacionismo.com.br e também em outraleitura.com.br. O pastor Michelson Borges, ele é vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, tem participado como palestrante em seminários criacionistas no Brasil e no exterior, e é casado com Débora e pai de 3 filhos. Pastor Michelson, muitíssimo obrigado por tua presença aqui conosco. E nós estamos, então, encerrando, né, essa série de 8 semanas, falando sobre 8 princípios de saúde. E o tema de hoje é confiança em Deus. Eu quero deixar esses minutos iniciais contigo, né? Mas eu quero já assim, despertar, né, o tema com a questão que, logicamente, você vai abordar no decorrer aqui do nosso tempo, que é a confiança em Deus, né? Tem alguma relação com saúde? Totalmente, né? Na verdade, a gente brinca dizendo que é um santo remédio. Eu quero começar, na verdade, a minha participação aqui com vocês, nessa live, no encerramento dessa série abençoada, né? Lendo aqui um verso da carta de João, terceira carta de João, verso 2. Eu acho muito interessante aqui o que Deus nos diz por meio do autor inspirado. E diz assim: amado, eu gosto como João escreve, né? Amado, filhinhos, esse carinho de Deus, né? Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, nesse verso aqui de 3 João, nós vemos como Deus conecta a saúde física, eu posso colocar aqui também a saúde mental, né, com a saúde espiritual. Ao ele dizer assim: eu espero que você esteja tão bem fisicamente quanto bem você está espiritualmente, né? Assim como a sua comunhão com Deus está... Nós que nos pautamos pela... Eu acho que deu uma pequena travada na internet do pastor Michelson. Voltou, ok. Travou um pouquinho a internet, mas voltou. Voltou, ok. Então, não sei o que houve aqui, mas, bom, são os contratempos, né, da internet. Sim, trabalhar com a internet é imprevisível. Isso. Pronto. Espero que dê certo agora. Vai dar certo. Pastor. Ok, bom, como eu dizia, né, eu acabei de ler aqui, antes de nós perdermos a conexão, o verso 2 da terceira carta de João. Eu acho muito bonito aqui, primeiro o tratamento carinhoso, né, que Deus nos oferece por meio do apóstolo inspirado ao dizer que somos amados por ele. E porque somos amados por Deus, ele se preocupa com a nossa saúde integral, tanto física quanto mental e também, claro, espiritual. E aqui nesse verso, de modo bem claro, bem explícito, aparece ali a relação saúde espiritual com saúde física. Até porque é difícil você ter um desempenho intelectual bom quando o corpo padece. E de igual maneira, ou de semelhante maneira, não estaremos muito bem espiritualmente, estaremos tristes, animados, enfim, se nossa condição física, especialmente a condição mental, não estiver minimamente boa. Então, eu louvo a Deus por iniciativas como essas de vocês, espero que outras sejam feitas, porque, sabe, uma coisa interessante que eu já li no livro, acho que Temperança, de Ellen White, ela faz uma comparação, né, que muitas pessoas, trazendo para os nossos dias, né, quando compram, por exemplo, um carro, um eletrodoméstico, alguma coisa assim, um computador, um celular, elas vão ler o manual, elas se preocupam com o funcionamento para ter um desempenho melhor e uma longevidade desse equipamento. No entanto, poucas pessoas
hoje até mais, né? Mas infelizmente nem todas ainda, dão valor para o manual da vida, né? A palavra de Deus, claro, e também estudos científicos, estudos mais acadêmicos, leituras sobre saúde física. Dão mais valor para coisas que querem que funcionem bem do que para o organismo, para o corpo, para a mente, humanos, né, que são um presente de Deus e que Deus espera que nós também os guardemos e cuidemos deles, desse tesouro, o melhor possível até a volta de Jesus. Então, que bom que vocês levantaram mais uma vez essa bandeira dos 8 remédios naturais. Eu tenho chamado na revista Vida e Saúde de 8 dicas do fabricante. Assim como o fabricante de um carro sabe melhor do que ninguém como esse carro funciona bem e dá o manual para a gente seguir, Deus é o nosso Criador. E Ele nos ofereceu o manual da vida também e espera que nós o sigamos para ter uma saúde integral melhor, né? Enquanto aguardamos a transformação total do nosso corpo. Pastor Michel, você abordou aí alguns temas, uma perspectiva, né, muito rica, porque a mensagem de saúde que nós defendemos, ela não visa apenas a ausência de doenças ou o aumento da longevidade, né? Esses são presentes que Deus nos dá, mas esse não é o ponto central, né? Exato. E por isso que eu assim, entendo esse aspecto, né, da confiança em Deus como um fundamento para uma saúde mais completa, né? Então, assim, até pensando, né, essa palavra, né, confiança, né, o verbo, né, confiar, num mundo de tanta desconfiança como a gente tem hoje, né, assim, o que é preciso, né? Como eu desenvolvo, né, uma confiança mais plena, né? Porque para confiar, supostamente eu preciso conhecer, certo? Como é que eu desenvolvo, né? Exatamente, a confiança não existe sem conhecimento. Você não pode... por exemplo, tem vários textos na Bíblia que para mim são pílulas anti-estresse, são pílulas de confiança, né, de saúde, como, por exemplo, uma das mais lindas, Mateus 11:28, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha que texto precioso, né? E a gente que vive já nessa relação com Deus há muitos anos sabe que esse texto não é só poesia, ele é real. Quantas vezes eu, com a minha fé criacionista, eu que já fui um evolucionista, tive uma fase de um ceticismo, quase agnosticismo, quantas vezes foi maravilhoso poder me aninhar no colo de um Deus que é todo-poderoso, Criador do universo, e entender que, por mais que eu viva problemas na vida, e quem não os tem, né? Por mais que haja lutas, o nosso Deus é soberano, Ele é o todo-poderoso. E se Ele permite algumas coisas, Ele tem em vista o nosso bem eterno. Então, é aquela coisa, né, que os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo, homens e mulheres do passado e do presente também, podem dizer, né? Olha, mesmo que eu venha a perder a vida eventualmente neste mundo difícil, cheio de doenças e problemas e perigos, ainda assim eu confio nele, porque a minha vida está guardada nas mãos de Deus, né? Agora, como você disse, Léo, essa confiança só pode existir se houver um relacionamento. Eu preciso tomar tempo todos os dias para ler a Bíblia, que é a carta de amor de Deus, é nela que ele se revela de modo mais pleno. Eu preciso ter um tempo também para oração, para essa vida devocional, como a gente diz, né, que é conversar com Deus como se faz com um amigo. Assim como eu, por exemplo, quando você liga para um amigo, manda uma mensagem ou conversa pessoalmente com um amigo, pensa no seu amigo íntimo agora, no seu amigo bem chegado. Você chega para ele e começa a pedir coisas. Olha, Léo, por favor, me ajuda aqui a resolver esse problema. Léo, me empresta aí um dinheiro. Léo, ajuda a curar essa doença na minha vida. Não há amizade que resista a uma lista de só pedidos, né? Geralmente, quando amigos se encontram, eles conversam sobre, sei lá, o time do coração, sobre o livro que leu, sobre uma viagem que fez, compartilham sentimentos, né? Preocupações, aspirações, sonhos. Isso faz uma amizade. E com Deus não pode ser diferente. Ainda que nós não o vejamos, mas nós podemos sentir Deus, né, na nossa vida, podemos compreender a vontade dele pela Bíblia, como eu disse, vemos os milagres de Deus acontecer. Então,
nós temos que desenvolver esse hábito de, como diz o Evangelho, abrir a porta, fechar a porta, né, do quarto e ali, na nossa intimidade, abrir o coração, derramar o coração diante de Deus, conversar. E quanto mais você conversa, mais você conhece, maior será a sua confiança. E essa confiança aí que brota de uma relação real com Deus, essa sim é um santo remédio. Deixa eu, me permita aqui, Léo, e os demais, mencionar aqui uma... Eu escrevi esse livro aqui em 2018, não sei se vocês se lembram, que foi o livro Sim. Missionário, né? Inclusive foi um livro mundial, escrevi junto com o Dr. Julián Melgoza, que é um psicólogo adventista, trabalha na sede mundial da Igreja Adventista. E no último capítulo, o capítulo 10, que é justamente o poder da esperança, tem o mesmo título do livro, né? Eu cito aqui um pesquisador de Harvard, que é o Dr. Harold Koenig. E ele diz aqui o seguinte, eu até tive o privilégio de entrevistá-lo para uma reportagem na revista Vida e Saúde e depois para o livro O Poder da Esperança. E o Dr. Harold Koenig, que, como eu disse, ele trabalha, deixa eu corrigir aqui, na Universidade de Duke University, ele pesquisa essa relação entre fé e saúde. Exatamente o tema dessa live aqui, né? Só que ele diz assim, ó, que não basta você dizer que tem uma fé religiosa, que você pertence a um grupo religioso. Ele fala o seguinte, ó, você precisa, para desfrutar os benefícios da religião como remédio, se comprometer com ela. Então você precisa frequentar os cultos, fazer parte de uma comunidade, expressar a fé em casa, o culto familiar, né? Por meio da oração, do culto em família e do estudo da Bíblia. As crenças religiosas precisam, de fato, influenciar a vida para que influenciem também a saúde. E uma pesquisa também, que aqui eu tive acesso quando eu estava escrevendo esse livro, não lembro agora a fonte, mas é um artigo científico bem interessante, mostra que as pessoas que têm fé, a fé, essa fé que o Dr. Harold Koenig, né, descreve ali, uma fé que se envolve, uma vida religiosa na prática, não apenas de professar, de falar que é. Esse tipo de fé que desenvolve essa confiança no Deus Criador, ela promove um efeito interessante nos telômeros. Telômeros são as pontinhas que existem ali nos nossos genes, né? As pontinhas deles. E à medida que esses telômeros vão encurtando, isso quer dizer que a longevidade vai diminuindo. Quanto mais curtos, mais você está próximo, infelizmente, da morte mesmo, né? A grande procura dos cientistas é por mecanismos que possam retardar ou até impedir o encurtamento dos telômeros dos genes. Mas não conseguem fazer isso. Só que a fé religiosa, e que eu estou dizendo aqui agora, não é especulação, são pesquisas científicas, acadêmicas. A fé religiosa verdadeira, na prática, ela promove o quê? A desaceleração do encurtamento dos telômeros. E segundo pesquisas, as pessoas que têm essa religião prática, elas podem viver de 7 a 14 anos a mais. Veja que interessante, como disse o professor Léo, é um plus, né? Na verdade, o objetivo de Deus é que nós tenhamos uma comunhão mais íntima com Ele, um lóbulo pré-frontal bem desobstruído, claro, né? Mas como prêmio, um abono aí, nós ganhamos mais longevidade e saúde. Agora, pensa no que você já ouviu nessa série toda aqui. Se você praticar exercício físico, você aumenta aí pelo menos uma década ou mais de vida. Se você se alimentar de forma mais natural possível, aumenta mais aí também um tempão de vida. Se você evitar coisas que são nocivas, né, como álcool, estimulantes artificiais aí, bebidas alcoólicas e por aí, tomar bastante água e tudo que você aprendeu nessa série aqui, né? 8. Você terá uma vida mais longa, com mais qualidade e melhor enquanto vive. Pode acontecer um acidente no meio do percurso, uma doença não esperada? Pode. Mas enquanto você vive, você vai viver nas melhores condições possíveis. E perceba, a confiança em Deus faz parte do pacote. É um remédio maravilhoso. Nossa, pastor Michelson, o que você trouxe para a gente aqui até agora foi, assim, riquíssimo, né? E eu quero aqui registrar, né, a presença de vários ex-alunos, alunos ainda, professores, colegas. Nós temos aqui tido semanalmente, né, algumas dezenas de pessoas ao vivo, mas algumas centenas que assistem o vídeo durante a semana. Então, isso que você está falando, pastor Michelson, né, com certeza será uma bênção para muitas pessoas. Eu quero voltar um pouquinho a algumas coisas que o pastor Michelson disse, caso você tenha entrado, né, do meio para o fim dessa fala dele. O pastor Michelson disse assim,
que a palavra, né, a Bíblia, nos traz saúde. E ele deu como exemplo, né, o verso: vinde a mim todos os que estáis cansados. Né? Quer dizer, quando você lê esse verso à noite, no seu momento de oração, e aí você tem aquele momento de relaxamento, né? Eu tenho certeza, a tua pressão vai diminuir, isso vai te ajudar, né, a poder descansar melhor. O pastor Michelson mencionou ainda, né, sobre a importância da verdadeira religião, né, de você ter um tempo para oração, para meditação, para leitura, para estudo, né, e para os relacionamentos, para que a sua religião, né, se transcenda, né, os seus relacionamentos. E ele também mencionou agora, já no final, algumas pesquisas, né? O maior pesquisador atualmente na área de religiosidade, né, e saúde, o Dr. Koenig, né, falando sobre justamente, né, a importância da religião prática. Né? Pastor Michelson, só um detalhezinho, Léo, se você me permite, só um detalhe. Claro. A gente às vezes fala assim, a verdadeira religião é um remédio, é uma bênção, né? Mas o que seria a verdadeira religião? O próprio Tiago, na carta dele, define, né, que a religião verdadeira é aquela que tem que ver com ajudar os órfãos, as viúvas, ou seja, os necessitados, né? E depois ele acrescenta, e afastar-se do mal, do pecado. Então tem uma dimensão espiritual, aquela que é vertical, né? A nossa busca de Deus, a busca do perdão, do poder para ter uma vida de santidade, mas também tem uma dimensão horizontal, que é a religião na prática mesmo. E outra coisa interessante, né? Claro que não é por isso que a gente faz coisas boas para as pessoas. Isso é uma atitude normal de quem tem Jesus no coração, né? Mas há um bônus também nisso. Pesquisas mostram que a solidariedade reverte em saúde também. Então, veja, se não é um projeto de Deus mesmo, né? Para nós e para o semelhante. Nossa, é fantástico isso. Pastor Michelson, eu ia colocar uma questão, você já praticamente respondeu isso, né? Se você quiser complementar de alguma forma, assim, a confiança em Deus, né? Tentando fazer uma associação disso com saúde, será que isso iria na contramão da ciência, né? De uma suposta lógica, né? Você já mencionou aqui, né, deu alguns exemplos, né, de pesquisas e tal, mas se você quiser complementar um pouco essa coisa de que, né, há um reforço, né, na ciência sobre a questão da confiança em Deus, não de acreditar, né, mas da confiança em Deus e da extensão prática disso, né, no relacionamento entre, né, as pessoas. Certo. Eu vou recomendar mais uma vez aqui que as pessoas leiam, né, o Poder da Esperança. Tem PDF gratuito. Você pode até entrar no site, né, o poderdaesperança.com.br, e ali está o livro em PDF gratuito. Você pode fazer o download do material, ler com calma. Ele está recheado de referências a pesquisas científicas que mostram isso que nós comentamos há pouco, né, que de fato não é só uma questão de religiosidade, enfim, né? É uma questão de ciência mesmo, de pesquisa científica que conecta, que mostra essa conexão aí entre fé e saúde. Eu já publiquei também na revista Vida e Saúde alguns artigos nas áreas de neurociência. Por exemplo, a meditação tem um poder tremendo, né? A meditação, aquela que procura trazer para dentro da mente conteúdos positivos. Não é aquela que procura se esvaziar, né? Essa é um outro tipo de meditação. Eu me refiro aqui à meditação cristã mesmo, né? Uma meditação que procura trazer textos como esse aqui, que a gente mencionou, que o Léo repetiu, né? Que é o Venham a mim. E aqui no capítulo final, eu vou ler aqui só os tópicos. Por exemplo, coisas que podemos fazer de modo assim intencional, de modo consciente, para ter essa saúde mental melhor e essa confiança também. Por exemplo, rejeite pensamentos negativos. Eu sei que não é fácil, nem sempre é fácil, mas é um esforço que vale a pena e que com certeza eles vão ajudar a gente a fazer, né? Rejeitar os pensamentos negativos. Outra, pense no passado com tranquilidade. O que passou, passou. Se você tem lá um trauma, eu sei que não é tão simples assim, muitas vezes precisamos até de uma terapia, né? Com profissionais para buscar ajuda para lidar com certas coisas. Mas tente, assim, perdoar o seu passado, perdoar as pessoas que te machucaram no passado, quem sabe um pai, uma mãe, um parente, né? Procure se reconciliar com o seu passado. O que mais aqui? Mude a rotina.
Cultive otimismo. Procurar ter pensamentos otimistas também ajuda, né? Claro que realistas também, obviamente, né? Leia e medite. Então, a Bíblia é uma fonte maravilhosa. Tem outros livros também espirituais que podem ajudar nisso, né? Procure um bom círculo social. Cerque-se de pessoas boas, pessoas que também têm esses mesmos objetivos, né? De ter essa comunhão com Deus, de fazer o bem para as pessoas. Enfim, cerque-se de boas influências. Transmita ânimo e esperança aos outros. Não só queira, mas também seja uma pessoa que transmite isso. Aquilo que você quer também transmite aos outros, né? E cuide do seu bem-estar físico. Manter-se em forma, com saúde e satisfeito com as condições. São condições para olhar o futuro com esperança. Cuide de sua saúde conscientemente, para que seus pensamentos estejam sempre cheios de esperança. Coloque em prática as dicas que aprendeu no capítulo anterior. Não, aí tem que ler o livro, né? Para saber quais foram as dicas. Mas são os 8 remédios. No capítulo anterior aqui, eu coloquei 7 dos remédios, né? E dediquei o último capítulo ao 8º remédio, que é justamente esse sobre o qual estamos falando aqui. Confiar em Deus. Confiar em Deus, mas fazer coisas proativas, conscientes, para que você possa desenvolver também essa positividade na vida, né? Essa leveza na existência. Isso aí também depende de tomada de decisões. Então, para fechar essa questão, sim, existem muitas e muitas pesquisas em várias publicações científicas mostrando a conexão que há entre a fé, a confiança em Deus e a saúde de modo inteiro, né, integral. Nossa, fenomenal, excelente, pastor Michelson, muito rico. Nós temos aqui alguns comentários. Sim, você precisa ler esse livro, né? O pastor Michelson já colocou ali, né? Mencionou o site, você pode baixar em PDF esse livro e não apenas leia, compartilhe, né? É uma leitura riquíssima. Tenho certeza você vai lembrar desse momento e vai agradecer, né? Por essa dica que o pastor Michelson nos traz aqui. É uma leitura realmente muito importante. Alguns comentários aqui. O Jorge comenta, né, que Ellen White fala, né, que precisamos confiar no Senhor para termos uma saúde mental, né? E o pastor Michelson justamente abordou isso daqui, né? Tem um outro comentário aqui sobre café. O tema de hoje não é sobre café, mas quem sabe a gente faz na segunda série, né, a gente aborda esse tema. Professor Flávio, você tem uma pergunta para o pastor Michelson? Eu teria, não é bem uma pergunta, é um comentário, porque o pastor falou aí da relação, e então parece que o senhor está comentando que religiosidade e espiritualidade não são bem assim a mesma coisa. Com base no que o senhor disse, porque as pessoas falam assim, ele é uma pessoa muito espiritual, ou ele é uma pessoa muito religiosa, mas isso teria diferença nas respostas ou nos benefícios dessa relação que poderia trazer a saúde mental. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. Segundo o Dr. Koenig, né, que a gente já citou aqui, há uma diferença, sim. Claro que a religiosidade, a espiritualidade já são fatores benéficos, né? Geralmente a pessoa ela é mais tranquila, mesmo os que meditam de forma que não é exatamente aquela que nós recomendamos como cristãos, né? Eles também têm benefícios, né? Por ter esse tipo de comportamento. Agora, a religião prática, ela é diferente da mera espiritualidade, da mera religiosidade, né? Ela transcende, ela vai além disso aí. Como eu disse, ela se volta para o próximo, ela se volta para Deus e não tanto para si mesma. Há muitas ideologias por aí, muitas formas de encarar a religião que são muito autocentradas, muito humanísticas, né? E coloca sobre o ser humano, acaba colocando sobre o ser humano um peso tremendo. Tem um autor muito bom, que eu recomendo a vocês também, vocês devem conhecer, que é o Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um judeu, faleceu já, né? Era um judeu bastante religioso, e ele passou por campos de concentração nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial, sofreu muito, perdeu a esposa, perdeu outros parentes ali, e ele percebeu que as pessoas que sobreviviam às agruras do campo de concentração e que depois acabaram tendo uma vida após a guerra, foram justamente aquelas que tinham uma esperança real, concreta. Não só confiavam em Deus, como tinham assim, uma certeza de que aquilo passaria e de que depois eu teria um propósito para a minha vida. Então ele fala muito sobre o propósito, né? A logoterapia
que foi uma escola que ele mesmo inaugurou, né? E ele coloca assim que o ser humano ele só se realiza plenamente quando ele contempla as 3 dimensões. E é interessante porque é praticamente o que Ellen White, a nossa querida Ellen White, já falava no século XIX, né? Que são as dimensões física, mental e espiritual. Porque ele diz que o ser humano é um ente biopsicossocial. Ele coloca também a dimensão social, que também é importante, obviamente. Então, biopsicossocial e espiritual. Se ele não der atenção a essas áreas, ele acaba não sendo um ser pleno. Eu gosto de comparar com um banquinho, sabe, com 3 pernas. Pensa num banquinho, uma banqueta ali, né, com 3 pernas. Físico, mental e espiritual. Se a gente tirar uma dessas pernas, o banco não fica em pé. Qualquer uma delas. De igual maneira, ou de semelhante maneira, nós temos que nos encarar dessa forma. Eu não gosto muito da palavra holístico, porque ela tem umas implicações um pouco diferentes, né? Nós temos a boa e velha palavra integral, que é bem nossa, né? Então, se eu me preocupar com a minha saúde de forma integral, eu seria um ser mais pleno. E esse integral envolve realmente uma religião prática, não só uma questão de espiritualidade ou de religiosidade, né? Há muitas pessoas que se dizem religiosas, mas não vivem realmente uma religião na prática. E, volto agora aqui às pesquisas, elas apontam que para você ter o benefício real, você precisa ter uma religião prática, nas dimensões vertical e horizontal. Formando a cruz aqui, né? Para não esquecer. Muito interessante, pastor, seu comentário. E eu trago aqui um dado de uma pesquisa, foi publicado ano passado. O autor Giancarlo Luchetti, junto com os colegas, avaliaram a influência, a relação da espiritualidade, da religiosidade sobre as consequências na saúde mental da pandemia que nós estamos passando. E os autores relatam o seguinte, que aquelas pessoas que tinham atividades religiosas privadas, como orar, meditar e estudar a Bíblia, níveis baixos, tinham menores níveis de preocupação, de medo, de tristeza. E a esperança foi associado com todas as variáveis de espiritualidade e religiosidade. Então, nós vemos em pesquisas recentes confirmando isso que o senhor está falando e que podemos nos apegar, principalmente nesse momento de pandemia, de perdas, de isolamento, de solidão e colhermos esses benefícios. Deixa eu associar isso que o professor Flávio mencionou com a questão, né, com 2 pontos aí que o pastor Michelson mencionou. Um deles é o propósito de vida, né? Que a relação entre a religiosidade, não o ir à igreja, né? Mas a vida religiosa, como o Tiago coloca, que o pastor mencionou, né? E o propósito de vida. E nós vimos em algumas semanas atrás que a relação, né, quando a pessoa tem um propósito de vida, quando ela sabe o porquê ela existe, né, com a sua saúde emocional, e isso interfere logicamente na saúde física. E a outra questão também, amigos, a matéria de capa da revista, eu vou dar aqui um spoiler para vocês. A matéria de capa da Vida e Saúde, em setembro, estamos já programando isso, será exatamente sobre a chamada 4ª onda. A 4ª onda da Covid agora, ela tem que ver com a saúde emocional. E de fato, né, as pessoas que procuram viver os 8 remédios naturais, incluindo, obviamente, a confiança em Deus, elas têm tido, né, como já foi apontado aqui, elas têm tido realmente um desempenho melhor para atravessar essa crise, né? Claro que as dores não podem ser comparadas, mas eu coloco aqui como, quem sabe, apenas um testemunho pessoal, né? Eu perdi meu pai faz 7 meses para a Covid. Então foi realmente um momento muito triste para a família, mas nós tivemos assim um conforto tão grande por saber que muitas pessoas estavam orando por nós, por saber que meu pai finalmente acabou entregando a vida dele a Jesus, né? Então ele que andou muito tempo assim fugindo de Deus, no fim da vida ele acabou fazendo uma entrega. Eu confesso a vocês que se não fosse a minha esperança num Deus real, na ressurreição dos mortos, na volta de Jesus, de que Deus é o Todo-Poderoso que guardou a vida do meu pai e agora guarda, né, as memórias dele, guarda a personalidade dele para devolver tudo isso na ressurreição. Se não fosse essa confiança, teria sido muito mais complicado atravessar esse momento. Então eu quero recomendar para aqueles que nos acompanham agora, realmente que confiem em Deus.
que confie em Deus baseado naquilo que ele revelou de si mesmo, na sua palavra, no universo, na natureza, para que você possa, nesses momentos de perda e crise, nessa quarta onda da Covid, né, da pandemia, que é associada com a saúde emocional, você possa enfrentar isso com muito mais resiliência. Porque essa esperança real que nos motiva, né, ela nessas horas, ela faz toda a diferença. Ela faz uma diferença tremendamente incrível e é muito bom saber que tudo isso é real. Se fosse apenas uma espiritualidade contemplativa, no que eu me agarraria nesse momento? Em mim mesmo? Nas forças do cosmos? Né? Não, mas eu tenho um Deus real, que é uma pessoa que, quando esteve na Terra, na pessoa de Jesus, porque ele é a suprema revelação da divindade, ele pegou crianças no colo, ele chorou quando pessoas estavam chorando, ele é um Deus que sente, ele tem empatia. E quando eu penso nesse Deus, que é um Deus real, um Deus em quem os discípulos tocaram, né? Que está hoje no santuário celestial, inclusive com o corpo humano que ele levou para o céu, portanto ele se identifica totalmente com os seres humanos. Eu gosto de pensar que no peito de Deus bate um coração humano. Então, isso tudo nos dá essa esperança real, concreta, quase palpável, que nos motiva realmente a enfrentar essas lutas todas e a avançar mesmo assim. Nossa, pastor, que bonito isso. E eu queria terminar, né? Assim, o tempo passou muito rápido, olha só, nós já ultrapassamos aqui a meia hora prevista, né? Mas de forma muito deliciosa, né? Pastor, eu queria justamente deixar agora para o final, né? Essa perspectiva, né? De vincular, né? Essa religiosidade, né? Com emoções positivas, né? Porque ao mesmo tempo que Deus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, ele também nos promete um futuro de paz. Ele nos dá segurança, né? Então, pastor Michelson, eu vou voltar a agradecer você daqui a pouquinho, né? Mas, olha, muitíssimo obrigado por estar conosco. Então, nas suas palavras, para nós encerrarmos aqui né, essa live, e talvez pudesse tocar um pouquinho, reforçar esse aspecto, porque muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então, as emoções positivas, né, associadas à religiosidade. Só um pouquinho, sim, pastor, antes de encerrar, falando sobre religiosidade, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Às vezes a gente encontra um enfermo que fala, eu confio muito em Deus, não vou tomar remédio. Não vou tomar remédio, eu vou confiar em Deus. Mas a gente vê que a pessoa precisa tomar um remédio alopático. Como que a gente pode convencer essa pessoa, conversar com ela? Qual é a dica, pastor? Ótima pergunta, professora. Eu acho que mereceria mais uns 15 minutos aí, mas eu vou tentar ser bem sintético. Pode falar 15 minutos. Porque nós temos visto, assim, com tristeza, muitas pessoas, inclusive nessa época de vacinação, né, com discursos, assim, muito sem embasamento, de uma religiosidade muito estranha. Veja, vacina existe há muito tempo já, né? Eu louvo a Deus por vacinas contra a poliomielite, por exemplo. Eu tenho 3 filhos, foram crianças, agora são adolescentes, jovens, e louvado seja Deus porque eles tomaram essa vacina e não precisaram ter uma paralisia infantil, por exemplo. BCG e outras, sarampo, né? Eu viajei para lugares assim meio complicados, em missão, em pregação também, e que bom que eu pude tomar uma vacina contra a febre amarela, por exemplo, contra a malária. Né? Então, são recursos que Deus colocou nas mãos da humanidade para amenizar um pouco o nosso sofrimento. Por favor, entendam que o mesmo Deus que nos deixou os 8 remédios naturais é o Deus que nos deu sabedoria, ou deu aos cientistas, aos médicos, aos pesquisadores, sabedoria para desenvolver recursos para minimizar nossos problemas. Imagina agora se não existissem, por exemplo, cirurgias. E para existir cirurgias tem que ter anestesia. E a anestesia é uma droga. E ela, infelizmente, às vezes acaba até matando, né? É um efeito colateral de 0,000 alguma coisa, mas acontece. Qualquer remédio tem seus efeitos colaterais. E eles só são tomados em momentos extremos, né? Eu evito ao máximo, por exemplo, tomar remédio para dor de cabeça ou coisa parecida, né? Mas há momentos em que eles são uma necessidade até para amenizar o nosso sofrimento. Eu já fiz cirurgia. Eu louvo a Deus porque alguém inventou a tal da anestesia, né? E, voltando às vacinas, a atual vacina, ou as atuais vacinas, né, não são diferentes. Mas foi pouco tempo para desenvolvê-las. É óbvio que foi uma iniciativa mundial de
emergência, há muitas pessoas morrendo. Eu acabei de dizer que meu pai morreu. Eu conheço vários pastores que já morreram. Talvez estivessem conosco hoje se a vacina existisse antes, mas não havia recursos ainda. Então, elas foram desenvolvidas rapidamente? Foram, porque a urgência é grande. E se não fosse feito nada, seria uma irresponsabilidade deixar que milhares e milhares de pessoas morressem. Só no Brasil, estima-se já mais de 500 mil pessoas que perderam a vida por causa da Covid. Então, nós temos que ter assim, um pouco de bom senso, empatia também nesse momento, porque eu acho que é uma falta de empatia para com aqueles que perderam seus queridos e poderiam tê-los aqui agora se esse remédio estivesse disponível antes. Algumas pessoas estão tendo efeitos colaterais e até talvez morrendo por causa das vacinas. Olha, quanto eu saiba, no caso da vacina da Pfizer, por exemplo, que é a novidade do momento, né? Se ela for verificada como algo seguro, vai ser uma revolução em termos de vacina, porque ela não usa nada do vírus. Os riscos serão menores. O que ela faz, genialmente, é induzir o ribossomo da célula a produzir uma proteína que é semelhante à do vírus. Então, o corpo identifica essa proteína, desenvolve imunidade contra ela, sem que o vírus esteja ali presente. Como é o caso, por exemplo, da Coronavac. Ela tem o vírus atenuado. A Pfizer não tem, né? Não precisa dele. Se ela se verificar realmente uma vacina segura, como parece que tem sido, eu inclusive tomei com a minha esposa agora a da Pfizer, há 3 dias atrás. Graças a Deus não tive nada, nenhuma intercorrência, nenhum efeito colateral. Então ela pode, como eu disse, revolucionar a história da humanidade no que diz respeito às vacinas, né? Eu só peço às pessoas, então, que realmente pensem bem. Algumas teorias dizem, eles querem reduzir a população mundial. Sim, eu sei que existem iniciativas nesse sentido, mas nesse caso seria muito mais fácil não fazer nada, porque ia matar muito mais gente do que com a administração da vacina, né? Existem aí já pesquisas mostrando, constatação mesmo, né, de que alguns países realmente reduziram drasticamente o número de infectados. Por quê? Vacinação em massa. Então, mesmo que eu tomei vacina, sabe por quê? Primeiro, claro, eu estou pensando na saúde minha, da minha família, mas também das pessoas que eu amo, da humanidade. Porque quanto mais pessoas tomarem, mais rapidamente essa chamada imunização de rebanho será obtida. Então, outros falam assim, mas os laboratórios querem ganhar dinheiro. Ora, sinto muito, mas a gente vive num mundo capitalista, né? E é óbvio que eles gastaram investimentos aí, fizeram investimentos e gastaram com isso e querem ganhar dinheiro. Faz parte do jogo, não é verdade? Mas que bom que o nosso país comprou para a gente essas vacinas e que bom que outros países têm feito o mesmo, né? Então, eu convido vocês a lerem, inclusive no site da Revista Vida e Saúde, revistavidasaude.com.br. Eu entrevistei 4 médicos especialistas e publicamos uma longa matéria de capa sobre as principais dúvidas com respeito às vacinas. Eu creio que ficou uma matéria bem legal, bem assim, instrutiva, está no site da VS, da Vida e Saúde, e pode ser lida ali também. Então, Deus nunca nos proibiu de usar remédios, tá bom? Até uma vez Paulo indicou vinho, né? Vinho misturado com água para Timóteo. Era para tomar vinho sempre? Claro que não, a gente sabe disso, mas Timóteo talvez estivesse ali sofrendo de algum problema, talvez uma úlcera, talvez alguma coisa parecida, não sei, e naquele momento era um remédio que Paulo estava indicando para ele, ok? Então que nós tenhamos sabedoria para entender que os alopáticos, eles têm seu lugar, e Deus nos deu sabedoria. Eu estou me tornando meio repetitivo aqui, mas acho que é importante. Deus nos deu sabedoria para usar a boa ciência para lidar com essas coisas. Se não me engano, 0,008% é o percentual de efeitos colaterais envolvidos aí na vacina da Pfizer, por exemplo. Gente, é um percentual baixíssimo, baixíssimo. Só que assim, nunca tivemos uma vacinação em massa tão grande, com bilhões de pessoas sendo vacinadas ao mesmo tempo. Então é óbvio que haverá milhares de efeitos, porque num universo tão grande de pessoas sendo vacinadas, aquilo que antes acontecia com poucas pessoas não chamava tanta atenção. Mas agora, com milhões e daqui a pouco bilhões de pessoas sendo vacinadas, haverá realmente alguns efeitos, né? E isso é previsto. Só que, graças a Deus, o benefício é muito maior do que não fazer nada.
Muito bom. Eu gosto a sua fala, pastor, me leva assim a refletir. Algum tempo pensando no Éden, quando ali se deu a queda dos nossos pais, Adão e Eva, eu gosto de pensar que Deus estabeleceu ali como se fosse dois planos de salvação. Um em Jesus Cristo e o outro por meio dos recursos naturais que promovem a saúde. Então, ele já foi pensando nisso. Olha, vocês vão, a partir desse momento, vocês pecaram e vocês vão começar a morrer. Vocês vão perder as suas reservas fisiológicas. Porém, para minimizar esse processo, eu deixarei recursos naturais para que vocês façam uso para frear esse processo aí de perda que acelera, que se aproxima da morte. E eu não me lembro agora se foi um profeta, se foi Abraão, uma coisa e tal, que diz que morreu avançado em dias, porém sem complicações de saúde. Morreu bem. Morreu Moisés com também. 150, isso. Morreu bem. Uhum. Consequências Sim. naturais. 175 anos. Isso. Amigos, tem outro aspecto importante. Olha só, eu postei nas minhas redes sociais uma foto minha e da minha esposa tomando vacina. Várias pessoas agradeceram, disseram que bom, né? Tá estimulando as pessoas a buscarem esse recurso, mas outras me detonaram feiamente ali, viu? E alguns diziam assim, por que você não fala dos 8 remédios? Gente, eu estou há 30 anos, é o tempo que eu sou adventista, estou há 30 anos apaixonado por essa mensagem e pregando essa mensagem. Eu sou vegetariano, eu pratico exercício 3 vezes por semana, eu procuro beber bastante água, eu procuro pôr em prática esses remédios e vivo pregando sobre isso. Eu sou editor da revista Vida e Saúde, que existe há 80 anos no Brasil, divulgando os 8 remédios naturais. Só que uma coisa não exclui a outra. Eu sempre digo assim, olha, aliás, publicamos também uma matéria sobre isso, que foi bem interessante. São dados obtidos com médicos adventistas aqui no Brasil mesmo. Pessoas que vivem a mensagem de saúde pregada pelos adventistas estão enfrentando com muito mais sucesso a questão da Covid. Se são internadas, elas lá se recuperam mais rápido. E nem todos acabam sendo entubados. Claro que alguns acabam sendo mesmo, são questões genéticas e outras, né? Mas quem está assim mantendo o peso, quem tem um sistema cardiorrespiratório saudável, está enfrentando melhor a doença. Então imagina, você estando com saúde, tanto quanto você puder, cada um tem sua realidade, mas tanto quanto você puder, você ter sua saúde em dia, praticando os 8 remédios, sendo vacinado e cuidando, levando em conta as regras sanitárias, né, que são dadas, oferecidas para nós e sugeridas, olha, você está fazendo uma grande coisa. Então, por favor, não entenda que uma coisa exclua a outra. Eu sou um tremendo defensor do estilo de vida saudável, natural, mas há momentos em que nós precisamos usar outros recursos. E, de certa forma, pensa bem, a vacina, eu posso até estar falando uma heresia aqui na área de saúde, mas, de certa forma, a vacina é natural. Sabe por quê? Porque ela estimula uma defesa natural do nosso corpo. Então, ela só vai acelerar um processo que, por causa do pecado, nós não estamos dando conta, né? A nossa imunidade é muito importante. Seguindo os 8 remédios, você vai ter uma boa imunidade, mas nem sempre ela dá conta, porque esse mundo é um mundo agressivo, é um mundo cheio de pecado. Esse vírus aí, com certeza, foi mais uma invenção satânica, como todos os vírus são. Então, é um mundo muito perigoso. Mas, graças a Deus, ainda temos recursos, como disse o professor, né, que Deus permitiu que, com nossa inteligência, desenvolvêssemos para tentar lidar com isso enquanto Jesus não volta. Então, tenhamos um pouco mais de bom senso, né? Pastor, só mais um comentário. Na Bíblia nós temos algo bem claro sobre Daniel e seus amigos. Quando eles não queriam se contaminar com as iguarias do rei, comeram só comidas naturais e eles fizeram diferença, né? Uhum. Eram os mais fortes. Acho que o pastor pode falar até melhor sobre isso. Sim, resumindo, 10 vezes mais, né? Eles eram 10 vezes mais inteligentes, fortes, saudáveis. Daniel, ele com, 90 anos, ainda estava trabalhando lá na corte da Medo-Pérsia, né? Olha a saúde, a longevidade, a inteligência desse homem, né? Então é fato. Moisés, com 120 anos, estava fazendo alpinismo, não é verdade?
Ele não subiu lá a montanha, ele só morreu porque Deus quis. Você vai descansar agora, Moisés. Mas ele tinha vista clara, não usava nem óculos. Tinha vista clara e subiu a montanha sozinho com 120 anos. No Egito antigo, a expectativa de vida era de 40, 50 anos, sabiam? Agora, quando o povo hebreu sai do Egito e vai para o deserto, caminhando para Canaã, essa expectativa sobe para 70, 80 anos. Qual foi a mudança básica? Ora, eles abandonaram aquela religião de ocultismo, de magia, que tinha lá alguns remédios que eram umas coisas bizarras, de feitiçaria, né? Umas misturas ali, e vão para o deserto para fazer o quê? Eles vão caminhar, descansar quando a nuvem mandava parar, guardava o sábado, eles tomavam água pura, comiam o maná. Olha aí, os 8 remédios. Dobra, mais que dobra a expectativa de vida deles. Por quê? Porque eles estão alinhando a vida deles com a medicina de Deus. Muito bom. Genial. Perfeito. Hoje foi um nós recebemos aqui várias mensagens. E, bom, você que está nos acompanhando, você leu as mensagens, né? A gente não vai ter tempo de lê-las aqui, nem de comentá-las, mas, pastor, eu me sinto na obrigação de ler essa daqui, porque eu concordo, né? Assim, porque nós precisamos dizer isso. A Sueli escreveu aqui, fecharam com chave de ouro. Muito boa essa live, né? Então, pastor Michelson, que Deus te dê shalom, que Deus te dê paz, que Deus te dê saúde, para você continuar esse ministério que você tem exercido, defendendo o criacionismo, defendendo os nossos princípios de saúde, e levando a verdadeira religião, né, para a prática, né, incentivando as pessoas a viverem isso. Pastor Michelson, de todo o coração, em nome das centenas de pessoas que vão estar assistindo essa live durante a semana, louvado seja Deus e muitíssimo obrigado, pastor. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, que Deus também continue abençoando a vida de vocês, esse sagrado ministério do ensino, e a nossa querida instituição, o NASP também. Continue sendo uma luz na vida de muitas pessoas. Muita saúde, shalom para vocês também. Obrigado. A Lúcia, uma colega, está comentando aqui quais são os 8 remédios, tenho interesse em conhecer. O senhor poderia comentar de novo o site do livro Esperança e também da revista Vida e Saúde para a nossa colega? Certo. Os 8 remédios estão lá no livro, tá? Então o poderdaesperança.com.br, ok? O poderdaesperança.com.br, você baixa gratuitamente o livro ali, e o site da revista Vida e Saúde, que já tem 80 anos no Brasil, é a revista de saúde mais antiga, publicada ininterruptamente aqui no Brasil, é o site revistavidesaude.com.br. Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado com esses conteúdos ali. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado.